Na aula de matemática de hoje, do 9º ano, nós daremos introdução ao capítulo número 6, que fala sobre áreas, volumes e medidas. Na aula de hoje, nós aprenderemos um pouco sobre áreas e nós estudaremos as páginas 174 a 176. Acompanhe comigo a explicação do livro. Áreas. Um fazendeiro tem uma porção de terra na forma de um quadrado, onde deseja instalar um sistema de irrigação. Para isso, 2 planos foram traçados. Instalar um grande irrigador circular no centro ou 4 irrigadores menores, como mostra a figura a seguir. Então, vocês têm a ilustração dos 2 projetos, com um irrigador maior no centro do terreno ou 4 irrigadores em 4 pontos específicos do terreno. Qual desses 2 planos provê água para maior quantidade de terra? Questões como essa envolvem cálculos de áreas de figuras planas. Vamos recordar ideias e fórmulas já vistas anteriormente e aprender algumas novas. Preste atenção a cada uma das situações a seguir. Acompanhemos agora na página 175. Situação 1. Leandro é dono de um terreno em forma de paralelogramo, como mostra a figura. Esse paralelogramo tem base de 17 metros e tem altura de 48 metros. Procurando milho para o plantio, ele notou que cada saco cobre uma área de 20 metros quadrados. Para saber quantos sacos comprar, é preciso calcular a área do terreno. Sabemos que a área A de um paralelogramo é dada pela multiplicação da base vezes a altura, sendo a base 17 e a altura 48. Fazemos 17 vezes 48, que resulta em 816 metros quadrados de área. Como cada saco de milho cobre uma área de 20 metros quadrados, Leandro necessitará de um total de 816, que foi a área do paralelogramo, dividido por 20, que é quanto cobre cada saco de semente, e resultou em 40,8 sacos. Talvez não seja possível comprar 40,8 sacos de milho. Nesse caso, ele deverá comprar 41 sacos para garantir que o milho seja plantado em todo o terreno. Então, neste primeiro exemplo, o que foi feito? Ele tinha um paralelogramo com dimensões 17 por 48 metros, achou-se a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, fez a multiplicação da base vezes a altura e achou uma área disponível para plantio de 816 metros quadrados. Só que cada saco de milho, de semente, cobre uma área de 20 metros quadrados. Portanto, 816 dividido por 20 metros quadrados, que é o que cobre cada saca de milho, dá 40,8 sacos. Só que você não consegue comprar quantidade fracionada de sacos de semente, então você tem que arredondar. Se você arredondar para baixo, faltará a semente para a área disponível de plantio. Então, nós arredondamos para cima, ele comprará 41 sacos de semente para plantar em 816 metros quadrados de área. Essa foi a situação 1, primeiro exemplo. Vamos para um novo exemplo? Situação 2, página 175. Nós vemos assim: um método usado para encontrar a área de figuras irregulares é a decomposição da figura em partes cujas áreas podemos calcular. A figura a seguir, em uma malha pontilhada e sua decomposição em retângulo, foi dividida em 3 triângulos. Então, é isso que você pode observar o desenho na segunda coluna. Dividiu a figura em 4 partes, 3 triângulos e um retângulo. A área do menor quadrado da malha tomada como unidade de área, dessa forma, teremos a área dos triângulos verdes, são 3 triângulos, mais a área do retângulo laranja. Se você observar, o triângulo
menor, ele tem 1 centímetro de base e 3 de altura. Isso considerando os quadradinhos que nós temos aí no desenho que está na ilustração do seu livro. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, por isso ficou 1 vezes 3 sobre 2. Depois, nós temos um outro triângulo que está à direita do desenho, que tem base 2 e altura 3, por isso 2 vezes 3 sobre 2. Mais um outro triângulo que, se você olhar, ele tem base 3 e também altura 2, 3 vezes 2 sobre 2. E o retângulo, que está no centro, em laranja, tem base 2 e altura 3. Ao fazer esses cálculos, encontrou a fração 27 meios. Ou, se você quiser transformá-la em número misto, seria uma área de 3 inteiros e 1 meio de unidades. Esta situação 2, você pode ver a ilustração do que nós acabamos de ler na página 175 do livro de matemática do 9º ano. Situação 3. Na situação 3, fala assim: reveja os 2 planos para irrigação apresentados na página 174, que foi a introdução deste capítulo na aula de hoje. Podemos esquematizá-los assim. Se você observar, agora sim ele apresenta as medidas dos exemplos dados aí na introdução do livro. O primeiro exemplo, nós temos o terreno, que tem este formato, e ele tem um irrigador que cobre esta área circular. O irrigador foi colocado aqui no centro e ele cobre essa área circular. Se nós olharmos, esse terreno tem 10 metros por 10 metros, ele é um quadrado, certo? Então, nós observamos que a área que vai ser irrigada tem um diâmetro de 10 metros, certo? Por que um diâmetro de 10 metros? Porque, olha, daqui até aqui é o diâmetro da circunferência, que é o mesmo tamanho do lado. Se o diâmetro é 10 metros, o raio é metade do diâmetro, o raio seria 5 metros, certo? Isso considerando o irrigador central. Quando nós calculamos a área de uma circunferência, nós calculamos o quê? A área é igual a πr ao quadrado. A área, então, será 3,14 vezes o raio, que é 5, 5 ao quadrado. A área será 3,14 vezes 25. Então, a área que esse irrigador irá irrigar será de 25 vezes 3,14, que resulta em 78,5 metros quadrados. Isso é quando ele coloca um irrigador central. Mas ele também tinha outra opção, que seria colocar 4 irrigadores em 4 pontos específicos deste terreno. Então, vou desenhar novamente aqui. Está o terreno, certo? É como se ele tivesse dividido o terreno em 4 partes e colocado 4 irrigadores. Um com o centro aqui, o outro assim, um terceiro e um quarto irrigador, certo? Seriam 4 irrigadores. Analisando que as dimensões aqui do terreno são de 10 metros por 10 metros, o que acontece? O diâmetro agora de um irrigador passará a 5 metros, ou seja, o raio será de 2,5 metros. Qual será a área irrigada? A área irrigada será 4 irrigadores πr ao quadrado. Então, teremos a área de 4 irrigadores vezes o π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é 2,5 ao quadrado. Então, nós teremos 4 vezes 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, é 2,5 vezes 2,5, que resultará em 6,25. Fazendo essa multiplicação, 4 irrigadores irá irrigar uma área de aproximadamente 78,5 metros quadrados. Qual seria mais vantajoso? Neste exemplo, qual que é uma das situações? O que ele ia analisar? O custo.
O que tivesse custo financeiro menor seria aquele que ele deveria colocar para irrigar este terreno. Aqui, na explicação de hoje, nós vimos 3 situações em que nós podemos calcular a área de figuras planas. Cada figura plana tem uma fórmula específica para cálculo de sua área. E nas próximas aulas nós estudaremos diferentes fórmulas para calcular a área de figuras planas.